Oi, gente, vai lá para mais uma aula. Continuando, então, na página 8, expressão partitiva como sujeito de oração. Então, 19, leia esta carta do leitor. Bastante interessante a reportagem sobre separação, mas acho que os advogados, com sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores de época tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria mais interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas. Olha lá, é uma pergunta. Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. EL, São Paulo, SP. Vamos lá. A. Qual a temática da reportagem segundo a carta? Então, temática é um tema. Então, qual que é o tema desse texto? Ele está falando sobre o quê? Pela carta, pode-se inferir uma crítica ao conteúdo da reportagem. Qual crítica é essa? Então, o que ele está criticando aí, gente? O que ele fala que se precisa fazer antes de tal coisa? Então, qual que é essa crítica? É o que você vai colocar aqui na B. C. Qual é o sintagma nominal? Se é sintagma nominal, é o nome. Olha lá, qual o sintagma nominal com função de sujeito da forma verbal? Tem. Então, tá lá. Pela carta, pode-se inferir uma crítica ao conteúdo, desculpa. Qual é o sintagma nominal? Sintagma nominal, nome, substantivo, com função de sujeito da forma verbal tem. Então, você vai lá na frase que tem essa palavrinha aqui, ó, tem. O que tem lá? É só colocar aqui o trecho. D de dado. Qual é o núcleo desse sintagma nominal? Núcleo é a palavra mais importante da frase. Ele está no singular ou no plural? Então, é só colocar aí qual que é o núcleo. O núcleo é a palavra mais importante e se está no singular ou plural. É o que você vai colocar aqui na D de dado. E a forma verbal concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito? Explique sua resposta. Então, a forma verbal, ela concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Então, explique sua resposta. Então, você vai colocar se sim e se não. E o verbo, ele está flexionado em quê? Na primeira, segunda, terceira pessoa, é singular, é plural. E ele está concordando com o núcleo. Qual que é o núcleo? A palavra mais importante. É o que você vai escrever aqui. 20. Esta carta do leitor comenta a notícia de um projeto de lei que proíbe o uso de carroças com tração animal. O que é isso, carroças com tração animal? É as carroças que são puxadas pelos animais para serviços de fretamento e transporte de cargas e materiais diversos em uma cidade do interior de São Paulo. Então, ele está dizendo aqui que está proibido o uso de cavalos, por exemplo, jegues, burros, para puxar cargas, tá? Puxar carroça. Olha lá, tração animal. Eles não podem, isso é lei, tá? Porque maltrata o animal. Concordo plenamente. A maioria esmagadora dos carroceiros exploram a exaustão dos animais. Falo porque conheci vários no Parque da Cidadania que deixavam cavalos morrer à míngua. Então, olha lá. Eles estão dizendo o quê? Que a maioria esmagadora dos carroceiros. Então, os carroceiros, eles não têm dó dos animais. Eles exploram os animais. A exaustão, até eles não aguentarem mais. Eles caem porque não aguentam mais. É maldade, não é, gente? Falo porque conheci vários no Parque da Cidadania e deixavam os cavalos morrer à míngua. Então, eles usavam os cavalos até eles não aguentarem mais. Quando não aguentavam, eles largavam para lá e deixavam o bicho morrer sozinho. Que opinião esse leitor tem a respeito do projeto de lei? Que argumento ele usa para defender essa opinião? Então, qual que é a opinião dessa pessoa que está falando aqui, ó, nesse trecho?
e que argumento ele usa para defender essa opinião dele. Então, ele é a favor, ele é contra, e o que ele disse referente a isso? Está aqui nesse trechinho. É só colocar aqui. B. O argumento dele se baseia em: é um discurso de autoridade? São dados estatísticos ou é experiência própria? C. Qual é o sintagma nominal? De novo, ó, sintagma nominal. Se é nominal é o nome, é substantivo. Qual é o sintagma nominal com função de sujeito da forma verbal exploram? Então, você vai lá na parte onde fala, onde tem o verbo exploram. A forma verbal exploram. Vai ver qual que é o trecho que ele está falando. Quem que explora? E o que está lá que exploram? É o que você vai colocar aqui, o trechinho entre aspas. D de dado. Qual é o núcleo desse sintagma nominal? Então, o núcleo da frase que você colocou aqui em cima, o núcleo é a palavra mais importante. Aí você vai me dizer se ele está no singular ou no plural. E. Com que palavra do sintagma nominal a palavra exploram concorda? Então, esse exploram está concordando com qual outro termo? Explique sua resposta. Então, esse exploram está concordando com o que, gente, da frase? E esse termo está no singular ou está no plural? Você vai explicar aqui. F. Houve uma alteração da regra geral de concordância do verbo, que determina que este deve se concorrer com o núcleo do sujeito. Então, olha lá. Houve uma alteração, houve uma mudança da regra geral de concordância do verbo, que determina que este deve concordar com o núcleo do sujeito. Então, esse termo do verbo, ele concorda com o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Então, você vai colocar aqui, só se sim ou não. Só isso. Próxima, vamos lá. G. Converse com seus colegas e seu professor sobre a função da expressão dos carroceiros, que acompanha o núcleo maioria. Registre a conclusão a que vocês chegaram. Então, vamos lá. Converse com seus colegas e seu professor sobre a função da expressão dos carroceiros. Esse dos carroceiros, ele está se referindo a quem, gente? E esse termo acompanha o núcleo maioria. Então, a maioria dos carroceiros, olha, está acompanhando. Registre a conclusão que vocês chegaram. Então, esse dos carroceiros é uma expressão que está especificando o quê? E qual é o porquê que ele está acompanhando esse núcleo maioria? Núcleo porque é a palavra mais importante. Então, você vai explicar que o dos carroceiros, ele está especificando o quê? E por que está vinculado à maioria? Você vai explicar aqui na G. De forma simples, ó. Por quê? Eu tenho uma linha. H. Compare as frases. 1. A maioria dos carroceiros explora os animais. 2. A maioria dos carroceiros exploram os animais. Em qual das duas frases se enfatiza a ideia de conjunto? Qual das duas? Aí você vai colocar aqui, se é 1, se é 2. Em qual das duas frases se destacam os vários elementos que formam o conjunto? Então, em qual das duas frases se destacam os vários elementos que formam o conjunto? Então, você vai colocar também, se é 1 ou se é 2. Qual das duas frases reforça a impressão de que os carroceiros que maltratam animais são numerosos? Então, qual das duas frases reforça a impressão de que os carroceiros que maltratam os animais são numerosos? Então, numerosos é porque tem bastante gente. 21. Complete a regra de concordância verbal de sujeito formado por expressão partitiva. Quando o sujeito é composto por expressões como a maioria, minoria de, grande, pequena, parte de, dobro, metade de, que designam quantidade, geralmente específica, há duas concordâncias possíveis. Então, o verbo concorda com... Então, o verbo concorda com o quê? Com o sujeito, com o verbo, com o substantivo. E aí?
tá falando, gente, lá na página anterior que a gente já viu. Ele concorda com o que o verbo da expressão partitiva? Você pode olhar até mesmo no início, onde a gente colocou lá, onde a gente começou, expressão partitiva como sujeito da oração. Aparece lá em cima flexão verbal, a regra geral de concordância. Então ali está explicando, dá uma olhadinha antes da explicação na sua apostila. Você vai saber, é uma palavrinha que você vai colocar aqui. O verbo concorda com a que acompanha o núcleo do sujeito. Então aqui também está falando, ó, nesse trechinho aqui também está falando. Ó. É só prestar atenção e colocar os termos. 22. Considerando a regra de concordância verbal como expressões partitivas, reescreva as frases alterando a flexão verbal destacada. A maioria dos leitores de época tem obras de arte que precisam ser fotografadas. B. A maioria esmagadora dos carroceiros exploram a exaustão dos animais. Então, vamos ver o que ele está pedindo. De novo, considerando a regra de concordância verbal com expressões partitivas, reescreva as frases alterando a flexão verbal. Então, no lugar desse tem, o que a gente pode colocar? Ou o que está faltando aí, gente? Está faltando uma coisa. O que está faltando aí? E aí vocês vão reescrever modificando. Aqui é a mesma coisa. A maioria esmagadora dos carroceiros exploram a exaustão nos animais. Exploram a exaustão dos animais. Então, o que a gente pode mudar aqui? É esse termo aqui que a gente vai mudar. Como é que eu posso colocar ele? Aqui ele está no plural. Então, eu vou passar ele para o e reescrever a frase. Só isso. E aí a gente continua na próxima aula nesse outro textinho aqui, tá bom, gente? Então, até a próxima. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, gente!